Vou começar então na apresentação. Sou a Val, organizadora do Reconectando-se com o Corpo, Imersão Feldenkrais São Paulo. Sou fisioterapeuta, trabalho na área de neurofuncional e também com questões de postura, nessa linha mais de movimentos também. E atualmente estudando na formação Feldenkrais Teativa, já quase no fim da minha formação. E me aprofundando cada vez mais aí nos estudos em relação ao método Feldenkrais e por aí indo. Fala um pouquinho então sobre você, Hans, se apresente. É bom, eu me dedico a pesquisar já há vários anos, pesquisar e divulgar o método Feldenkrais, mostrando os recursos que esse conhecimento põe à nossa disposição e que a gente ainda está começando a conhecer como cultura, né? Então, como é um conhecimento que tem menos de 100 anos, ainda é novo e precisa ser divulgado, expandido, né? Então, eu me dedico a expandir os aspectos desse método para a clínica, para os vários tipos de clínica que ele pode ser usado, para a compreensão dele em termos científicos, em termos filosóficos, né? E também no modo de ensinar, porque como é um conhecimento que ele é diferente da estruturação base do nosso pensamento cultural, não é tão fácil dele ser assimilado. Embora ele não seja complicado, não seja complexo, mas ele é diferente do que a gente está acostumado, do que a gente prevê. Então, eu me dedico também a desenvolver estratégias de ensino desse método. Foi assim que a gente criou no núcleo do Feldenkrais a pedagogia teativa, que é para, como grupo, as pessoas terem algumas maneiras de pesquisar, de estudar, de experienciar, de viver, de compreender e poder aplicar melhor as estratégias do método, né, nessas diversas áreas. Então, que eu ainda não mencionei, mas são diversas áreas que talvez a gente desenvolva um pouco aqui essa ideia. E então é isso, fiz a formação fora do Brasil, trouxe formação para o Brasil e me dedico e trabalho com isso. Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre o alinhamento postural espontâneo. Esse efeito que surpreende todo mundo que faz alguma prática do método Feldenkrais, inclusive a mim, e que dentro da minha prática clínica, né, é até recorrente, né, a surpresa que os pacientes têm, porque uma grande parte dos pacientes que vêm me procurando vem com essa queixa de corrigir a postura, com essa ideia, né, daquela coluna reta, aquela noção de postura correta. E para muitos, né, que ficam sabendo que eu estou estudando o método Feldenkrais e já aplicando ele na minha prática clínica diária, tanto com os pacientes neurológicos como com os pacientes dessa parte mais postural. E uma das surpresas deles é isso, né? É estimular o corpo através dos movimentos, usar a linguagem do movimento e, ao final, ter essa reorganização, né, natural do corpo que gera um alinhamento postural. E como muitos vêm já, e assim como eu também tenho, também alguns outros métodos, né, aí no currículo, métodos que vêm falando sobre essa correção específica, né, e acho que essa é a maior surpresa para as pessoas, porque a ideia, o modo como é ensinado corrigir, e quando as pessoas estão numa prática, né, se explorando seus movimentos de forma natural, né, ali a se conhecer, etc. E tem como resultado esse alinhamento
sem ter sido forçado, sem ter sido imposto, né, numa regra ou de um jeito certo. Ah, coloca o ombro assim, contrai o abdômen, que a gente tem algumas regrinhas, né, básicas aí. Então, acho que é a maior surpresa, né? Então, alguns pacientes falam, passei anos fazendo algum tipo de técnica e não obtive o que eu tenho agora, né? Essa leveza, essa abertura e que se mantém. Esse é o também que surpreende muito, que esse alinhamento ele se mantém por mais tempo do que aquele que quando eles estavam sempre forçando, que entrava naquele ciclo, né? Corrige, mas não sustenta muito tempo, aí vai lá e desanima, entra no padrão da postura que eles querem corrigir e fica nesse loop, né? E eu, dentro da minha experiência com Feldenkrais, foi também uma das surpresas, chegar nesse alinhamento de forma natural. E é isso que fica na minha cabeça, principalmente a pergunta, como isso acontece, né? Por mais que a gente estude, principalmente por mais que a gente fique ali se experimentando, cada vez é uma surpresa que a gente chegue nisso de forma tão natural, sem uma correção, né? Sem algo forçado. Então fica a pergunta, Hans, como o alinhamento postural espontâneo acontece? Antes de explicar ou apresentar vários conceitos e até, quem sabe, indicar algumas estratégias que são aplicáveis, antes disso, dá mais exemplo, Val. Você falou que as pessoas chegam para você com algumas ideias e necessidades posturais, e aí você faz exatamente o que com elas? Não é exatamente, mas me fala assim, o que é que você faz com elas que não é correção, que você falou? São Aham, recursos do método. Fala assim só por cima o que é que aham, você faz e, e que tipo dela. Você falou no genérico, você falou, nossa, essa qualidade eu nunca tive antes, as pessoas falando, né? Mas, sim. tipo, dá um exemplo ainda mais claro, mais prático, de que tipo de coisa as pessoas falam quando elas, sei lá, ficam em pé e vão Aham, checar a postura delas. Elas chegam com uma postura querendo aham. fazer alguma coisa sobre essa postura. O que você faz com elas? E daí elas, como, se você lembrar algumas frases que elas relatam. Então, um exemplo clássico é a famosa corcunda, que é é a maior queixa que eu recebo. Então, as pessoas chegam com essa questão de querer corrigir as corcundas, né? E justamente vem dessa ideia de que corrigir essa parte é ficar só encaixando os ombros, encaixando o escápulo, ou seja, focado nessa parte superior. E quando eu vou para uma prática em que a gente explora, por exemplo, com um pouco mais, movimentos mais de quadril, né, de braço, de pernas, de pés, e não necessariamente aquela região que elas estão habituadas a achar que é só ali. Então, o espanto vem disso. Nossa, a gente fez uma prática que mexeu somente o pé. E quando eu levantei, além dos meus pés estarem tocando mais o chão, olha, quando elas se olham no espelho e na sensação também, sentir essa parte superior mais aberta, né? Então, assim, essas práticas que não necessariamente trabalham só aquela região que eles estão acostumados. Então, não ficar no foco, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da própria corcunda, é só aqui ombro, escápula. E você fazer uma prática que trabalha, estimula às vezes só o pé, traz esse realinhamento, né? E o espanto é isso, o espanto de se ver no espelho e ver o ombro mais aberto, a cabeça ali mais alinhada com a coluna, a harmonia, tanto no sentir deles, eu acho que o espanto ainda é maior no sentir do que no se ver, né? Quando eles se veem no espelho é um choque, mas no sentir eles falam, não, e eu não estou fazendo força. Eu acho que essa é a frase que eu mais escuto. Eu não estou fazendo força para ficar na posição. Eu estou natural. Para mim é natural. Tá sendo. Isso espanta. Eu não estou fazendo força. Acho que essa é a frase. Isso, então a gente pode pegar essa.
Eu não estou fazendo força para ficar nessa posição. Sim. Isso é o que as pessoas relatam, né? Sim. E aí tem bastante coisa para dizer, mas dá para a gente entender o que é o fazer força nesse contexto e o que é posição. Eu vou tentar desenvolver essas ideias, mas eu já vou dar uma respostinha curta do como é que isso funciona e depois vamos desenvolver essa ideia do contexto que se vive, o contexto que se compreende sobre o que seria a posição e o que é ficar fazendo força. Mas antes, vou dar a respostinha. Como é que acontece isso da pessoa se ver sem fazer força naquela posição que ela acharia que ela gostaria de estar, né? E ela se vê nessa posição sem fazer força. A resposta, uma das respostas mais breves, é que o organismo sabe regular as forças dentro dele. Então, antes de eu dar exemplo, estou tentando treinar de dar a ideia sem ficar dando muito exemplo de início. Então, vou começar de novo. O organismo sabe regular as forças dele, que ocorrem nele. As forças, quero dizer, se ele está inclinado para lá ou para cá, e quando ocorre uma posição em que as estruturas do organismo estão apoiadas em cima delas mesmas, quadril, pelvis, desde o pé até a cabeça, existe um arranjo em que as forças estão sobre os pesos das estruturas estão apoiados sobre as estruturas de baixo. Nessa situação, o corpo fica leve e ele precisa fazer menos força. O corpo, o que eu estou chamando de corpo, é o sistema nervoso, os ossos, os músculos e todos os tecidos. Tudo isso daí reconhece com nitidez se os pesos das estruturas estão apoiados uma sobre a outra, ou se os pesos estão fora desse apoio, que seria desalinhado. Então, se os pesos estão desalinhados, todo o conjunto vai cair. Para o corpo não cair, ele tem que compensar, é uma palavra que várias pessoas usam, ele tem que compensar aquele peso. Então, ele fica fazendo uma força de compensação para o peso do que vai cair. E por que o peso vai cair? Porque ele não está empilhado, por assim dizer, primeiro essas palavras mais que não cabem bem para a nossa experiência, mas pode ser usada por enquanto. Então, os pesos empilhados um sobre o outro requer menos ajuste. Pesos que não estão um sobre o outro requer que o organismo fique fazendo força em torno da coluna, do pescoço, do quadril, do joelho, do pé, etc. Essa força o organismo faz sem que a gente perceba. Essa força de ajuste. Então, existe uma força pensa e ele fazendo o ajuste. Você, nem eu, nem ninguém, fica sentindo esses ajustes que estão sendo feitos. Eles se tornam um hábito postural. Acontece que o organismo sabe reconhecer com muita nitidez a diferença se o peso está penso ou se ele está meio neutralizado nas estruturas. Ele sabe perceber e mais, ele sabe realizar. Sistema nervoso, músculo, esquelético sabe realizar o equilíbrio de uma estrutura sobre a outra do corpo. Então, só que o hábito de ajustes e compensações e posições ficam criando uma estrutura pensa que precisa ficar sendo corrigida. Ficar sendo corrigida não é boa palavra, ela precisa ter compensações. Quando você faz o que você faz no Feldenkrais com as pessoas, você fala, mexe no quadril, mexe no pé.
e o peso da pessoa que está meio assim para frente, ela levanta e está mais aberto, o peso não está para frente. O que aconteceu? O organismo, a mente, o cérebro, percebeu que aquele peso que ela está fazendo a compensação, aquilo não é muito bom, aquilo cansa, aquilo tem um esforço. E aí, por mexer lá no pé e um monte de coisa, o organismo percebe as relações entre as massas. O organismo percebe a relação dos pesos, a relação das massas internas dele próprio. Ele está meio que assim, num hábito que ele se dedica a sustentar aquele hábito. Você faz alguma coisa que faz ele reconhecer a relação dos pesos entre elas internamente. Não é a pessoa necessariamente consciente. A pessoa está consciente de alguma coisa que você está fazendo no pé ou no quadril. Lá onde você está tocando, a pessoa acha que você está mexendo no quadril. Sim. Você não está mexendo no quadril. Você está mexendo em todo o sistema perceptivo, inconsciente, consciente, todos eles. Você está mexendo com esses sistemas, os sistemas perceptivos do organismo. É com eles que você está mexendo. A pessoa consciente está sentindo você mexendo no quadril. Então ela acha que está fazendo alguma coisa no quadril. Você está mexendo em todos esses sistemas. Esses sistemas, com a sua informação, reconhece a relação entre as massas, entre os pesos. E reconhece que então um peso está para cá, outro peso está para lá. E ele sabe alinhar. Então, quando você dá essa informação interna para o organismo, ele, por assim dizer, metaboliza essa informação e tem a tendência instintiva de alinhar esses pesos, porque isso é melhor. E daí a pessoa fica em pé, com o organismo nessa sintonia, nessa calibragem das relações internas, dos pesos, das estruturas, e o sistema está percebendo isso internamente, instintivamente, ele está nessa calibragem. Então você coloca o organismo, mente e cérebro da pessoa nessa calibragem. Quando ela fica em pé, ele sabe posicionar. Instintivamente. Então a pessoa fala, ué, não fui eu. Eu não estou fazendo força. Eu não estou fazendo esforço para posicionar aqui, para abrir aqui. Eu não estou fazendo correção nenhuma. Só que eu estou vendo que eu estou assim. Mas eu não fiz nada. Então, mágica. Quem é que fez? Como é que essa mágica aconteceu? É a mágica do conhecimento instintivo que o próprio corpo tem. Então, como é que funciona isso? Você estimula o organismo a usar o conhecimento instintivo que ele já tem. Você estimula, você aguça. E daí ele propõe esse alinhamento com os recursos que ele dispõe. Então, isso é o que eu passei a chamar de alinhamento postural espontâneo, em contraste a um alinhamento postural imposto e corrigido. Quando é imposto e corrigido, como o exemplo que você deu, a pessoa sente que ela está fazendo a força. Estou fazendo a força, só que cansa. Eu estou fazendo a força. Quando não é ela que está fazendo a força, aquilo acontece. Aí ela tem a impressão de que ela não está fazendo, porque ela fala, eu não estou fazendo força. Então, a diferença entre um alinhamento postural corrigido, treinado, imposto por uma ideia, frente a esse outro tipo de alinhamento postural, que ele não é imposto por um conceito, ele nasce como uma surpresa. A pessoa fala, uau! Então, entender a diferença entre essas duas formas de alinhamento quase que revoluciona a nossa visão de mundo, a nossa visão de corpo, a nossa visão de relação humana, a nossa visão de muita coisa. Então, eu estou repetindo várias vezes para isso ir ficando claro, né? A diferenciação de dois modos de se promover o alinhamento postural. Tem um modo que é o corretivo,
Alguém de qualquer linha, que são milhões e quase todas, falaram, é bom ficar reto. E elas têm treinos e exercícios para impor essa retidão ao organismo vivo. Sim. Impõe. É uma ideia de fora que vai ser imposta. Consciente, de propósito, fala, vou ficar assim. E impõe aquilo ali, que é possível impor. Se vai durar, se isso vai ser agradável, quanto isso vai ser cansativo, quanto isso vai dar outros problemas às vezes, é muito variável para cada pessoa. Sim. Mas a qualidade de se perceber é que é impor uma ideia ao corpo vivo, ao organismo. Sim. O que a gente está apresentando é você realmente promover o alinhamento postural. Ele é mais saudável, ele é inteligente, ele é eficiente, ele permite a sobrevivência do organismo melhor, uma leveza em todos os níveis de processamento do corpo e da mente, quando o corpo e a mente não precisam ficar fazendo esforço para o alinhar. Sim. Quando o alinhamento ocorre, é algo fantástico. Agora, o que a gente está apresentando, então, é a maneira de você produzir esse alinhamento aguçando o conhecimento instintivo dos pesos. A regulação instintiva e sofisticadíssima dos pesos, de um jeito que a gente não tem acesso, é impossível fazer conscientemente o que o alinhamento espontâneo e instintivo faz. Sim. Porque ele mexe em detalhes que a gente não tem consciência do que existe em torno de cada vértebra, nas proporções de cada músculo, que são centenas deles, num efeito composto de um sobre o outro, desde o pé até a cabeça. É uma complexidade que não dá para administrar conscientemente. Agora, o organismo administra isso fácil, é tranquilo, é baba, ele faz isso, ele é constituído assim. Então, a diferença é incrível quando você aprende a estimular esse comportamento interno de alinhamento espontâneo, alinhamento postural espontâneo. E quem sabe a gente vai falar aí um tanto da diferença desse alinhamento postural imposto. Não é espontâneo, ele é imposto. Né? Então, como funciona? Eu falei que essa era a resposta curta. Mas eu vou tentar dar a resposta curta. Como funciona o alinhamento postural espontâneo? Simples. Você estimula o organismo a ele mesmo se alinhar com os parâmetros e critérios que ele mesmo dispõe. A Marta escreveu: o que acontece instantaneamente é um aprendizado orgânico, o que o imposto não. Tem. Aí a gente vai entrar com essa fala da Marta no que eu falei que a gente poderia entrar em algum momento, a gente talvez já entre agora, que é o que afeta na sua vida se você procura promover o alinhamento postural instantaneamente ou de modo imposto. A Marta falou, um é aprendizado orgânico, o outro não. Essa palavra, o aprendizado orgânico, é um termo que o Feldenkrais usa, mas ele realmente não é claro. Eu procuro explicar de mil formas e as pessoas costumam não entender, porque a gente usa essa palavra orgânica várias vezes para dizer o que é bom, o que é natural, o que é espontâneo, né? Então você falou aprendizado orgânico, é um aprendizado que é natural e espontâneo. Então a marca está usando o termo nessa conotação. A conotação que o Feldenkrais escreveu não é essa. Então as palavras, às vezes, elas dão essa confusão, porque elas têm múltiplos significados, né? Então, nesse contexto, quando o Feldenkrais usou aprendizado orgânico, ele queria dizer a habilidade do organismo de ser plástico. Hoje em dia se fala da neuroplasticidade, mas existe a plasticidade organizacional nele inteiro. Eu gostava muito ainda gosto muito de um autor, o
Valon, que eu sempre menciono, e que do desenvolvimento infantil e que direcionou muito minha forma de entender como o Feldenkrais funciona. Então, ele falava também dessa plasticidade postural. Plasticidade no sentido de que é moldável. Agora, não é moldável do tipo de uma massinha, do tipo de uma argila, que você molda e ela fica. O nosso sistema nervoso, todos os tecidos do corpo, eles são maleáveis, você pode moldar, mas não igual a essa escultura. Para ele se moldar, tem vários jeitos de fazer, tem até como escultura. O próprio corpo, né? Você pode colocar coisas nele, cirurgia, você pode dar formas nele, mas isso são coisas impostas. O que o Feldenkrais propõe é que o organismo aprenda. Então, esse aprendizado orgânico quer dizer essa absorção de informações, a absorção de novos padrões de movimento. Então, é um aprender. E esse aprender não é intelectual, não é o aprender de uma ideia. Isso é super importante. Então, não é porque a gente tem a ideia de ré. Ré, você vai na escola, faz um risco na lousa, você fala, isso aqui é lousa antigamente. Hoje em dia, você faz um risco na telinha, zoom, e a pessoa vê. Eu ia falar, tá, a gente faz um risco na telinha e você vê que aquele risco é reto. Isso é um conceito. Você pode aprender a diferença entre reto e não reto conceitualmente. Sim. Agora, para o organismo mover as diferenças entre reto e não reto e as múltiplas combinações, ele tem que, para ele aprender isso, ele tem que mudar a própria matéria dele. Isso é que é o aprendizado orgânico, Marta. É quando, para absorver um conhecimento, o organismo tem que mudar as estruturas biológicas dele, porque é nas estruturas biológicas que se sedimentam o aprendizado. Isso é um aprendizado orgânico, porque o organismo aprendeu, o organismo se alterou, ele se modificou para manifestar aquele aprendizado. Então, são duas conotações dessa palavra, né? E aí, então, quando é o aprendizado, quando o alinhamento postural é promovido de forma imposta, o organismo vai ter que lidar com aquilo. Ele vai ter que lidar com aquela imposição. E ele vai ter que aprender alguma coisa nele. Esse aprendizado orgânico que o Feldenkrais fala pode ser uma tortura. Pode ser... a gente vai fazer uma live aqui, talvez até junto com você, Marta, e a Val, sobre a flexibilidade sem tortura. Que é a flexibilidade com tortura? É aquela que você fica esticando, e a mente, o cérebro, as articulações, o músculo, faça, tudo vai se reacomodar. Mas pela tortura de uma imposição que nada está preparado para aquilo. Então, o alinhamento postural acontece a mesma coisa. Você fica lá corrigindo, você fica corrigindo, você fica corrigindo. Aquilo vai moldando. O organismo vai tendo que aprender coisas. Mas o que ele está aprendendo? Essa é a... Talvez, são muitos conceitos que a gente está falando, mas esse talvez seria o principal. Quando você faz uma correção de alinhamento postural por imposição, o organismo ele vai aprender tudo o que está acontecendo nele. Ele não vai falar, estou aprendendo alinhamento. Não. Ele vai aprender imposição. Ele vai aprender tortura. Ele vai aprender a referência que eu tenho instintivamente, que é leve, fácil, não vale. Vale essa compressão, essa imposição e esse esforço. Então, o organismo vai modelando as suas estruturas psíquicas, nas suas estruturas mentais, nas suas estruturas neurológicas, nas suas estruturas, etc., todos os tecidos, ele aprende a imposição, a correção, a compressão, a submissão a uma ideia. Ele não aprende isso intelectualmente com as palavras que eu estou falando. Ele aprende sendo a encarnação dessas ideias. Isso é o aprendizado orgânico. É quando o organismo se transforma
e vira a estruturação biológica de uma relação com o mundo. Nesse caso, as ideias do reto. Então, se você faz com essa imposição de algo externo, o organismo aprende não só o que é aquela postura, aquela posição. Ele aprende a imposição, ele aprende o que acontece nas vísceras dele, o que acontece nos hormônios dele. Aquele grau de tensionamento necessário para ficar reto. Esse tensionamento é um aprendizado orgânico, porque o organismo aprende a ficar tensionado para ficar tentando sustentar uma ideia que está sendo condicionada sobre ele. Isso causa mudança nas estruturas materiais da vida. Olha a diferença quando você faz um alinhamento postural espontâneo. Ao invés de você impor, você não impõe nada. Você começa assim, falando assim, corpinho querido e sua pessoa. Não tem nada que você tem que fazer aqui, ó. Deita aí. E você começa a dar para o organismo, como eu falei no início, uma informação que aguça a percepção interna dele em seus pesos, massas, estruturas. Você não está pondo uma ideia para ele se modelar aquela ideia. Você está estimulando ele a perceber ele por dentro. Você mexe o quadril e faz o organismo perceber as relações entre o movimento do quadril e cada percurso de coluna. Como aquilo chega na cabeça, como aquilo chega no pé, sem querer alinhar, sem querer posicionar, sem querer reposicionar, sem querer condicionar a nenhuma ideia externa. É o contrário. A gente vai descondicionando o organismo de todas as ideias e hábitos. Quando que ocorre o alinhamento postural espontâneo? Quando você descondiciona o organismo de seus hábitos e de ideias externas. Então, você vai descondicionando, dando ao organismo essa percepção dessas relações deles, sem ter que chegar a lugar algum. Isso aguça a percepção em todos os níveis perceptíveis do organismo. Isso fica aguçado. Ele fala, quer dizer que aquela ideia, aquele esforço que eu aprendi, não, olha essa relação, essa. A gente fica enriquecendo as relações internas do organismo nessa percepção de peso e forças. Instintivamente, espontaneamente, sem esforço consciente algum, o organismo muda um monte de relações posturais. E aí, a pessoa sente que ela não está fazendo nada, não está fazendo esforço algum, e ela está dentro de um sistema mais aberto, mais alegre. Ela vive outros tipos de disposição de energia, outros tipos de bem-estar. Porque cada um que estiver vendo esse vídeo pode pensar qual é a diferença que você vive quando algo é imposto e que não tem uma disposição sua e aquilo é imposto para você, ou quando nada é imposto e tem espaço de expressão do que você é. Qual é a diferença que você vive nisso? Teu organismo também vive essa mesma experiência em seus diversos níveis de organização. Então, o que a gente faz é isso. Que o aprendizado orgânico que a Marta falou, que ela escreveu aí, é a transformação do organismo. Então, a gente faz o organismo se transformar pelo aprendizado, não de uma submissão a imposições de alinhamentos, mas a gente faz ele aprender como ele mesmo é constituído. Então, isso vai criando nele habilidades, percepções, com uma capacitação que ele já traz instintiva, de nascimento, que é regular essas relações. Então, a gente leva o organismo a aprender o que ele mesmo tem de recursos e a fazer aquilo que ele mesmo sabe que é favorável. Então, esse é o alinhamento postural espontâneo com o aprendizado orgânico dessas qualidades. E o alinhamento postural imposto tem o aprendizado orgânico com essas outras qualidades. Então, a diferença
diferença de aprender e de constituir e de conquistar o alinhamento espontâneo por essas duas modalidades são mundos são outros mundos. Não é nem comparável, são mundos diferentes que se vivem. E para quem quiser, né, Hans, já até aproveitando a deixa aqui dessa questão, porque quando a gente está falando, né, dessa noção de ideia e o quanto isso interfere na experiência com o movimento, então já entra a deixa da aula aberta, que a gente vai estar realizando no domingo, agora, dia 16, do horário das 18h30 às 8 horas da noite, justamente com essa ideia de estimular, né, o alinhamento postural espontâneo, e para as pessoas, né, poderem experimentar. Porque quando a gente está falando, ainda fica aquela coisa, mas como isso? Como isso, né? Então, para quem interessar, as inscrições vão ser abertas amanhã. Então, amanhã eu já começo a divulgar, para poder, na prática, na sua própria experiência, sentir esse alinhamento, né? Sentir isso de ensinar para o seu corpo sem um conceito fixo, né? Sem uma ideia do que é certo, do que é errado, do que é reto, do que é torto, porque realmente é isso que faz total diferença, né? Então, essa questão da imposição é muito forte. E a maior dificuldade para durante, eu acho, assim, da experiência, né? Eu falo por mim, até pelas questões de contrai o abdômen, né? Tem algumas regrinhas que são muito fortes. Quando a gente fala de alinhamento, tem umas coisas, como você estava falando da ideia, e essas ideias, elas vêm tão inconsciente, eu não sei nem se esse é o termo, porque eu estou lembrando da questão do abdômen, né? Porque quando a gente está falando de um alinhamento, vem essa questão, segura, trava, e trava uma parte específica. E justamente dentro do método Feldenkrais, a gente aprende o caminho oposto, solta, né? Deixa o corpo, não crie a resistência, né? Ou se você sentiu, não vá, não aumente essa resistência, né? Então essa questão da ideia que a gente tem, né? Da coluna, por exemplo, a coluna parada, né? Reta ali, sem movimento, ou com um movimento restrito, e que justamente isso é ainda ensinado de forma bem ampla. Essa ideia de coluna, né, Hans? De coluna reta, da posição da coluna em si. Assim. O nome da coluna já é uma coisa meio rígida às vezes. Então, é isso aí, o convite para domingo você participar dessa aula aberta, porque é muito legal a gente refletir e é importantíssimo refletir sobre isso. Agora, muda totalmente quando você faz essa reflexão a partir de uma experiência que você está tendo. Então, no domingo, a gente vai ter uma aula aberta, e que é o que a gente faz em todos os cursos, e só que dessa vez é aberto, né? Para você experimentar, você sentir como o organismo faz isso. Vai estar dentro dessa experiência. E aí a gente reflete a partir da experiência. E aí a reflexão e a experiência se somam para você ter mais recursos como pilotar essa experiência, né? Pilotar sem corrigir. Lembrando só que essa aula aberta ela vai ser online, tá? Só para falar, só esqueci de falar esse detalhe. Então é aula aberta, você pode estar em qualquer lugar do Brasil e do mundo e você vai ter a oportunidade de viver de modo simples isso no seu corpo, e aí refletir como você pode aproveitar isso mais, né? Essa ideia de coluna, essa ideia de esforço, a ideia de abdômen, a ideia de coluna e postura como uma posição, que é o que você deu exemplo do início, que o seu paciente fala, eu não preciso fazer força para ficar nessa posição. Então, fazer força para ficar em posições, eu tenho que ficar nesta posição. Isso é conceber a postura de um jeito muito errado. E é por isso que a gente tem a tendência de impor uma posição na postura como se ela fosse uma estátua. Uhum. O que a gente traz como conhecimento é que a pessoa
deixa de se relacionar consigo mesmo como uma estátua. Imagina o que é você se relacionar com a sua parte mais íntima da tua experiência, como se você fosse uma estátua de mármore que você quer posicionar ela para ela ficar retinha numa posição. Então, se você vier no domingo na aula aberta, você vai perceber que é muito mais gostoso quando você não se trata como uma posição de estátua, nem de ficar reto como uma pose de estátua, mas como que a postura dessa estátua nem existe no nosso caso. Só existe uma estátua. No nosso caso, não é posição. No nosso caso, o que a gente chama de postura não é uma coisa, ela é um fluxo de atividade constante. Não é uma posição. Ela é um fluxo de atividade constante. E ao invés de a gente treinar, enrijecer abdômen, lombar, pescoço, qualquer coisa para ficar, a gente não faz nada disso. A gente não quer ficar em posição, ficar nas posições supostas de qualquer coisa. A gente enriquece e aguça o organismo, mente e corpo para ele criar maleabilidade, leveza e alinhamentos como uma atividade e não como um posicionamento, como um fluxo. Por exemplo, quando você estava contando aí, Val, eu vi que numa postagem recente aí que a gente colocou sobre o alinhamento postural espontâneo, uma professora de canto gostou lá, deu o seu like. Porque, por exemplo, não é só na reabilitação, não é só na fisioterapia, essa ideia de ajuste, fortalecimento e posição de endireitamento está presente em diversas áreas, por exemplo, no canto. Então, para a pessoa cantar nos vários modalidades de canto, e mais ainda em canto lírico, sabe-se que a voz vai sair muito melhor se de acordo com a postura ou a posição do corpo. Então, a pessoa que está aprendendo a cantar, a se expressar, ela é ensinada muitas vezes a ela enretar o corpo. Deixa isso aqui reto, estira. E aí, a partir de uma coisa dura do corpo, ela vai cantar. A voz vai sair já com essa compressão. Então, quando para alguém das artes, todas as artes, especificamente também a do canto, aprende a estimular o corpo, mente, instinto, sistema nervoso, a viver esse fluxo de movimento, que não é postura como coisa, é um fluxo de movimento que sabe deixar solto e criar as forças conforme queira, não com uma rigidez, e ter esse alinhamento leve, aberto, a emissão da voz vai ter qualidades muito diferentes, muito diferentes. E mais do que a emissão da voz, a experiência de cantar vai ser muito diferente. O esforço de cantar vai ser diferente. Tem diferenças na voz, mas principalmente uma diferença no teu esforço de cantar. Porque o teu esforço de ficar em determinadas posições não vai mais estar. Então, fazer as atividades com mais esforço ou fazer com menos esforço. Quando você consegue aproveitar o alinhamento postural espontâneo, você pode fazer todas as outras coisas com menos esforço. Você pode sentar e ler com menos esforço. Você pode sentar e digitar com menos esforço. Você pode ficar em pé e cantar com menos esforço. Você pode andar na rua com menos esforço. Você pode, o seu organismo, ao invés de manter uma posição reta e rígida, ele está adaptável, vivo, dinâmico, promovendo o alinhamento dele de acordo com cada atividade específica. Então, isso ajuda no alinhamento, na natação, no ficar em pé, no fazer esportes, no levantar pesos na academia,
no canto, na reabilitação, e para a pessoa, como você falou, que é curioso, né, ver que na nossa cultura o que mais chega para você é: eu estou corcunda, quero mover a corcunda. E para a chamada corcunda, isso aqui não como uma correção, mas como você nem quer, você até esquece, por alguns instantes você vai esquecer de que tem corcunda, que você está meio assim: nossa, olha meu pé, uau. E aí quando você fica em pé, você fala: cadê aquele ombro ali? Como é que está diferente, né? Sim. E aí vai mudar não só essas características externas do corpo que a gente está trazendo, mas principalmente vai mudar o mundo interno que acompanha a postura. Toda postura acompanha um mundo interno com uma paisagem muito maleável também. E a gente fica vivendo um mundo interno repetido porque junto com a postura externa repetida também. Então, quando esse conjunto se torna mais maleável e consegue ter esse alinhamento funcional, postural, de modo espontâneo, o mundo interno ganha outras paisagens. Sim. Então, a autoimagem, né? A mudança da autoimagem, como você se vê, como você se sente, né? Assim, o quanto eu vejo pelos meus pacientes, aquela questão de se sentirem mais motivados, né? Até a se cuidarem com essa gentileza, podemos dizer assim, porque você vai aprendendo na prática, né? Na sua experiência. Nossa, como eu me torturava, né? Então, isso também é uma palavra que eu escuto. Nossa, eu vejo hoje quanto eu estava mecânico, porque essa noção do quanto você repete o mesmo padrão de movimento vai ficando muito claro, principalmente nessa relação da postura, né? E quando você vai aprendendo e vai descobrindo que quanto mais você aumenta o seu repertório de movimento, de sensações, né, de como enxergar o seu corpo, essas coisas, através dessa experiência prática pelo movimento, não tem uma palavra que defina bem, assim, mas é que eu ficar passando um filme das minhas experiências e dos pacientes. A mudança desse olhar interno, desse ambiente, assim, acho que essa leveza que a gente relata, né, que vem da diminuição de esforço, mas essa leveza da mente, né, essa flexibilidade da mente, porque como você falou, a rigidez da ideia mental é o que causa a rigidez da nossa postura, do movimento, enfim. Então, eu vejo o ambiente interno nesse sentido, quando você falou assim, essa mudança. Não sei. E daí, outro destaque de comparação entre o alinhamento postural por imposição e o alinhamento postural espontâneo é que quando ele é espontâneo, ele é potente e gentil. Ele tem potência e gentileza. Então, Sim. o alinhamento postural espontâneo, ele é acompanhado pela experiência interna de potência e gentileza. Então, se a gente entender só isso, que você pode experimentar potência e gentileza, um alinhamento postural que nasce espontaneamente de você. Só isso aí. É um belo aprendizado. Faz diferença. Nossa, faz muita diferença. E como você também citou, faz diferença em todas as ações, né? Você se tornar mais móvel, até ágil, né? Criar soluções, né? Ficar criativo no modo de resolver as coisas que surgem, né? Que incluem o movimento ou não, porque aquilo se expande para tudo, né? Não é só no movimento em si. Então, potente e gentileza, né? Muito. E realmente é isso que a gente vai aprendendo, né? A desenvolver e manter também, né, Hans? Porque não é uma coisa que
manter, assim, não naquela questão fixa, mas é um aprendizado que ele se mantém de forma genuína dentro de você. Isso já é uma opinião particular minha, porque não é uma coisa que você tem que ficar racional, sabe? Repetindo. Porque quando é o imposto, parece que você tem que ficar pensando toda hora. Nossa, eu tenho que ficar ali, eu tenho que ficar ali. E quando você vem com essa questão da espontaneidade, é uma coisa que fica em você, sabe? Então, ela vem natural. Você não precisa ficar repetindo mentalmente. A Júlia falou aqui, sim, é justamente no conforto que nossa fisiologia produz mais força e potência. No conforto, no conforto e na gentileza, né? Como a Júlia falou, e você também, e agora você acrescentou uma outra palavra, que é a criatividade. Então, Uhum. quando a gente estimula o nosso mundo interno, participe aí, Eliana, com a gente no domingo, vem assim. Quando a gente estimula o nosso mundo interno, o nosso mundo instintivo, a nossa experiência de corpo, a um alinhamento postural que é espontâneo, não só a gente vive potência e gentileza e conforto, como a Júlia colocou, mas também a, a criatividade. Porque ao invés de você condicionar o corpo a ficar repetindo algo que é sempre igual e correto, ao invés disso, você não impõe que ele fique sempre igual. Você abre para que ele seja criativo nas soluções posturais a cada instante. Então, a gente estimula o organismo a produzir soluções posturais a cada instante. Então, como ele vai produzir soluções e não manter uma ideia, essa produção de soluções ela é algo criativo. E a, a vida, a organização instintiva da vida, ela é muito criativa se ela for estimulada a isso. E ela pode ser Sim. também muito condicionável e repetida uma manutenção se ela for estimulada a isso. Então, quando a gente trabalha com essa expressão espontânea do corpo na relação do alinhamento, o corpo, mente, sistema nervoso fica mais criativo. Ele experimenta a gentileza, ele experimenta a própria potência e ele fica mais criativo quando ele vive o alinhamento postural espontâneo. Então, olha que demais a gente... A gente só tem 5 minutinhos, tá, Hans? Então, olha que, para ir. olha que demais a gente aprender a se estimular nessa direção, né? Então, como você falou, de manter. A gente não quer nem manter, a gente quer estimular uma capacidade, que é diferente de condicionar uma posição. Ao invés de condicionar a posição, a gente estimula habilidades. E o bom fluxo de alinhamento se mantém não por sustentar posição, mas porque por existir uma habilidade adquirida que ela é criativa na expressão da potência gentil. Então é isso aí, domingo a gente vai ter, e além de domingo, participe em domingo agora. Que horas mesmo vai ser, Val? A aula vai ser das 18h30 às 8 horas da noite. Vai ser via Zoom. As inscrições vão abrir amanhã, então amanhã eu divulgo direitinho. O Hans que vai estar conduzindo essa prática. E é isso. Amanhã as inscrições para a aula aberta. No domingo vão se iniciar. Só ficar de olho aqui no Instagram da imersão, que vai estar tudo certinho já divulgado. E também tem a imersão. Pode falar. Só é repetir que é das 18h30 às 20, né? Domingo isso. Agora, fim da tarde, 18h30 às 20, vem, se inscreve lá para participar do Zoom com a gente. Você vai ter isso de uma maneira muito clara, muito palpável para ser experimentado. Sim. E para uma experiência um pouquinho mais, uma experiência ainda com a natureza, em julho, do dia 25 a 28 de julho, em Ibiúna,
interior de São Paulo, na Pousada Vilarejo. A gente vai estar realizando o Reconectando-se com o Corpo, imersão Feldenkrais São Paulo, também sob a condução do Hans Machado. Ainda temos aí vagas. Qualquer informação que queiram, pode estar enviando mensagem, ou só clicar ali no link da bio, que ali tem todas as informações. Então, é isso. Imersão do dia 25 a 28 de julho. Mais informações, é só seguir a gente aqui no Instagram. Instagram do Núcleo Feldenkrais também tem informações que a gente sempre está compartilhando. E é isso. Hans, mais uma vez, muito obrigada pela conversa, por compartilhar, por ter aceitado esse papo aqui. E domingo, então, vamos todos aí poder experimentar a potência do nosso corpo e sentir aí o alinhamento espontâneo, o alinhamento postural espontâneo. E é isso, gente. Vale complementar aqui a imersão que você falou, Val, que são 4 dias, dentro de um ambiente de natureza que traz ainda mais camadas de estimulação para o organismo nessa organização espontânea, né? Então são 4 dias, de manhã, de tarde, de noite, no ambiente de natureza, explorando essa qualidade de experiência de si mesmo no corpo. Então, vem informação, é no fim de julho, vai fazer um impacto incrível na sua própria vida. E no domingo também agora, 18h30 às 20, também vai fazer um grande impacto. Aproveita e vem com a gente. Gente, obrigada a todos que entraram, que participaram. Obrigada, Hans, mais uma vez. E valeu, Val. Venham os próximos papos aí. Vão ter mais, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.